Vítima, o menino Arthur, de 2 anos. Data 16 de fevereiro de 2025. Agressão, abuso, óbito. Local, Tabira, Pernambuco. Suspeitos, Antônio Lopes e Giselda Andrade. A população faz justiça com as próprias mãos. Mas será que Antônio é realmente culpado? Não sei se vocês viram o caso do menino Arthur em Pernambuco. Foi agora em fevereiro. Eu fiquei muito mal em ver o que essa criança de apenas 2 anos passou. Tantos maus tratos e absurdos. Ele vivia como se não tivesse mãe, perambulando pelas ruas com fome e perdido. A gota d'água foi essa mãe mudar de cidade e deixar o garoto com um casal de criminosos. Ela disse que não errou, apenas confiou nas pessoas erradas. Olha, não dá para aceitar. O garoto terminou sem vida, brutalmente espancado e violentado. A investigação ela foi rápida. Colocaram na mídia os rostos dos suspeitos. Eles foram encontrados e levados para a delegacia. Quando desceram da viatura, o homem foi linchado a ponto de perder a vida. Eu sei que tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Eu fiz a enquete lá na outra rede social, 70% disse que sim. A maioria vê isso como um descontentamento com a própria justiça. Eu sei que há esse aspecto, mas eu fico pensando o seguinte: se uma pessoa foi capaz de tirar a vida de outra ali no impulso, ela não será capaz de fazer o mesmo em outras situações? O que me preocupa de verdade nessa coisa de fazer justiça com as próprias mãos é o risco muito grande de acabar com a vida de um inocente. Quantos inocentes vão para a cadeia? Não estou dizendo que ele é inocente, tá? Mas a gente sabe, a polícia ali sob pressão apresenta logo um suspeito e depois, com o andar da investigação, descobre que não é aquela pessoa. Me diz, quantas vezes você viu isso acontecer? E a história, olha, parece se repetir no caso desse menino. Agora apareceu a figura de um adolescente na cena do crime. Sejam bem-vindos, fichadas e fichados, a mais um vídeo. Eu sou Gigi Barreto, perita criminal de local de crime por anos. Se você gosta de investigação e quiser, se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre vídeos novos. No vídeo de hoje, vamos entender os fatos cronológicos, a investigação e as perguntas respondidas. E claro, as que faltam respostas. Vamos ao vídeo. O menino Arthur Ramos tinha só 2 anos, quando soubemos do triste fim que ele teve. Foi um crime bárbaro, com várias qualificadoras que aumentam a pena. Mas será que essa história não poderia ser diferente? O Conselho Tutelar já sabia da situação de vulnerabilidade que o garoto vivia. No dia 7 de outubro de 2024, o garoto foi encontrado sozinho, sujo, chorando e faminto. Uma mulher viu, colocou o vídeo dele no WhatsApp, ali local, para que identificassem quem era responsável por aquela criança. Acionaram o Conselho Tutelar, ele nem lembrava do nome da mãe, tá? Eu não sei qual foi a ação do Conselho Tutelar, mas a criança permaneceu com a mãe. Eu não sei como é na cidade de vocês, mas aqui, às vezes que eu acionei, a criança foi levada para um abrigo e entregue para parentes. Mas eu sei que nem sempre os parentes querem e nem sempre o abrigo é o lugar mais seguro. Mas enfim, Arthur voltou para a mãe, Giovana Ramos. Giovana criava o menino sozinha, porque o pai dele tirou a própria vida, fazia assim pouco tempo. Diante de toda essa situação, em dezembro de 2024, Giovana decidiu ir para outra cidade, em busca de emprego melhor. Mas ela não podia levar o filho. A decisão que ela tomou foi deixar a criança com um casal. Não sabemos se ela conhecia muito bem Antônio Severo e Giselda Andrade. Ela não sabia que eles eram criminosos, que já tinham sido presos por tráfico e homicídio. E como é que se deixa um filho com alguém que nem se conhece direito? Gigi, não tem que julgar a mãe, não. Ela errou sim. No mínimo, foi abandono de capaz. Tem alguém aqui, em sã consciência, que deixaria o filho nas mãos de desconhecidos? Já acho difícil deixar com conhecidos, imagina. Moravam na casa mais 2 crianças e um adolescente de 14 anos. O adolescente, eu tenho certeza que é filho só da Giselda. Os outros, eu não encontrei informação. Giselda não trabalhava e quem sustentava a família era Antônio. Os vizinhos falam que Arthur apanhava muito naquela casa. As 2 crianças menores, elas foram ouvidas lá na delegacia e disseram que quem batia no Arthur era a mãe, Giselda. Na manhã do dia 16 de fevereiro,
A vizinha percebeu o silêncio na casa e nenhum sinal do Arthur. Resolveu entrar e encontrou o menino inconsciente e naquele estado deplorável. Ela chamou a polícia, mas antes da polícia chegar, o Arthur foi levado ao hospital, mesmo sem vida. E essa parte que ficou, digamos, escondida. Não foi falado na mídia, só veio à tona depois do linchamento de Antônio. A irmã dele disse que Arthur ficou sob os cuidados de um adolescente de 14 anos, das 16 horas da tarde até as 8 horas da manhã do dia seguinte, antes de ser levado ao hospital, já sem vida. E não foi só ela que citou esse adolescente, não. Eu encontrei uma entrevista do dia 17 de março, da mãe do Arthur, a Giovana, para um blog, o blog do Júlio Campos. Nessa entrevista, ela disse que o adolescente, filho de Giselda, teria sido detido pelos servidores da unidade de saúde, na expectativa de que a mãe voltasse para buscá-lo. Tudo leva a crer que quem levou esse garoto para o hospital foi o adolescente. Não foi a vizinha, não foi o casal que já estavam foragidos. No dia 18 de fevereiro, dia do linchamento, um conselheiro tutelar deu uma entrevista ao repórter Orlando Santos, da TV Jornal. Ele trouxe outra peça para esse quebra-cabeça. Segundo ele, Arthur foi levado ao hospital em uma moto por um adolescente, cuja identidade até aquele momento ainda não havia sido esclarecida. Tudo leva a crer que seja o filho adolescente de Giselda. Mas como ter certeza? Primeiro, descobrir se foi o adolescente que ficou responsável pelo Arthur à noite. Segundo, as enfermeiras reconhecerem que foi ele que levou a criança e que ficou detido no hospital. Terceiro, quem viu o menino ser transportado e identificar se é o mesmo adolescente ou não. E claro, imagens de segurança deixaria tudo mais robusto. Afinal, é uma prova material. Outras perguntas surgem aí. Onde estava o casal na noite do dia 15 e madrugada do dia 16 de fevereiro? Isso é importante, tá? Porque a irmã do Antônio declarou que Giselda armou tudo com o filho adolescente para acusar o irmão. Se for isso, qual a motivação, se era Antônio que sustentava todo mundo? Antes de se ter essas respostas, a polícia de Itabira divulgou o casal como suspeito do crime. E no dia 18 de fevereiro, eles foram encontrados na zona rural de Carnaíba, em Pernambuco. Os dois foram conduzidos em um comboio lá para a delegacia de Itabira. Só que alguém vazou a informação e a notícia da captura dos suspeitos provocou aglomeração diante da delegacia. Era muita gente que estava lá. No momento que os policiais chegaram e tiraram o casal da viatura para entrarem na delegacia, populares puxaram Antônio e começaram com o linchamento. Todo o espancamento foi filmado e compartilhado nas redes sociais. Eu já falei, eu não concordo com isso. Não adianta. Se tudo fosse resolvido dessa forma, imagina o caos que seria. Mais uma vez, quantas pessoas inocentes seriam linchadas? Não estou dizendo que ele é inocente, mas a investigação mal tinha começado. E ainda vai pegar para os policiais que estavam fazendo a escolta do casal. Os suspeitos estavam sob a responsabilidade deles. Eles serão investigados e podem responder, inclusive, criminalmente. Afinal, eles permitiram ou não que a população fizesse isso? Eu nem preciso falar dessas pessoas que participaram, né? Se elas forem identificadas, também responderão por homicídio doloso. É acabar com a própria vida em troca de quê? O que se tem que fazer, na minha opinião, é cobrar da polícia mais efetividade. Mostrar aos governos que a população agora tem conhecimento. Que a população tem informações de como as coisas devem ser. É por isso que esse canal existe, levar conhecimento e informações para você. Mas agora me diga aí, qual é a tua opinião sobre tudo isso? Me conta aqui nos comentários. Eu vou deixar no card final um vídeo para vocês assistirem, de inocentes que foram condenados. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Fica com Deus!